Super Mais está de volta no terceiro bloco com a minha amiga, doutora Eveline. Obrigada mais uma vez por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite, Nina. Sempre bom estar aqui com você, né? E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, porque a gente já está aí, né, nas férias, em pleno verão, o sol, as crianças gostam de aproveitar, mas tem muitos pais que ainda ficam naquela cobrança, não, tem que estudar porque senão vai esquecer alguma coisa, né? E aí acabam prejudicando esse mês precioso das férias, né? Então, assim, eu queria saber de você, qual a sua opinião em relação às férias e a cobrança dos pais com relação aos estudos? Então, vamos lá. Assim, esse tema ele é até polêmico, né? Muita eu acho coisa. Porque assim, a gente não pode tratar isso de uma forma generalista, né? Eu acho que a gente tem que pensar, cada caso é um caso. Mas a gente, assim, vamos tentar pensar, né? Por exemplo, aquele aluno que é um aluno aplicado, que foi bem na escola, que está tudo bem, que tirou boas notas, essa pressão que fica em cima. Pode prejudicar, né? Eu acho que, assim, às vezes até o sujeito espontaneamente, às vezes tem vontade de rever alguma coisa, de dar uma lida, mas se é uma coisa espontânea, é mais saudável. Agora, às vezes o menino, a menina está querendo curtir um pouquinho mais as férias, querendo descontrair um pouco. Hoje em dia as férias não são como eram na nossa época, né? A gente ficava 3 meses de férias. 3 meses, a gente parava julho inteiro e era dezembro, janeiro e fevereiro. Hoje em dia não é mais assim. As férias, elas encurtaram bastante. Agora, é aquela história, eu acho que assim, a gente não precisa pensar em extremos, né, Nina? Eu acho que se você tem um filho que não andou muito bem na escola, que as coisas andaram esquisitas, que meio que passou raspando, ou teve recuperação, ou repetiu de ano, né? Então acho que aí cabe até uma questão de limite. Quer dizer, repetiu de ano, não quis estudar, não quis saber de nada, tem até uma certa legitimidade. Bom, então agora nas férias você vai ter que se preparar para o próximo ano, para não repetir de novo. Que é muito comum, né? Geralmente a criança que repete de ano na escola, o pai deixa literalmente de castigo o mês inteiro das férias. É aquela história, não existe uma receita de bolo, né? Eu acho que o importante, assim, os pais, para os pais, eles sustentarem aquilo que eles acreditam, mas de uma maneira coerente, né? Porque às vezes o excesso de pressão ou a ausência absoluta de pressão traz consequências, né? Então acho que a gente sempre tem que tentar buscar uma medida, a gente sempre tem que buscar ponderar, né? Vamos dar uma dura no moleque, na menina, porque andou fazendo bobagem, mas também vamos pensar em fazer isso de uma forma que o incentive, né? Pro ano que está começando. Porque às vezes o tiro também pode sair pela culatra, né? A gente tem que prestar atenção em quem é o nosso filho, em como é que ele reage diante das coisas, né? Por isso que a gente sempre costuma dizer que não tem uma receita de bolo, né? Tem que ser assim, porque assim vai dar o resultado tal. Não é bem assim. Né? Eu tive até um exemplo assim que eu particularmente fiquei um pouco chocada, né? Porque eu não esperava tanto. Em dezembro eu estava fazendo uma cirurgia no hospital, enfim, fui fazer a minha revisão, tirar o catéter e tal. E aí encontrei um amigo nosso, até advogado conhecido, internando assim às pressas a neta. Aí eu perguntei, poxa, o que aconteceu? Edema de glote. Eu falei, nossa, mas ela comeu camarão, nozes, porque geralmente né, as pessoas têm alergia a esse alimento. Aí ele falou, não, sistema nervoso. Eu falei, como assim sistema nervoso? Ela repetiu de ano, a mãe estava dando uma dura nela, ela começou a ficar com a boca cheia de afta, começou a dar umas manchas no rosto, ela começou a sentir paralisar o rosto. Quando o avô chegou em casa, ela estava com a língua grande, ele falou, vamos correr para o hospital. E chegou no hospital, foi detectado realmente que era do sistema nervoso. Então aquilo me chamou a atenção, eu falei, gente, o extremo que essa menina chegou de nervosismo por ter repetido de ano e a mãe ter dado aquela dura nela,
Pra mim ela surtou, né? E isso pode significar um monte de coisa, né? Como, por exemplo, que essa menina, ela não está indiferente ao que está acontecendo com ela. Ela ficou preocupada Ela ficou também. preocupada, ela ficou tensa, ela ficou nervosa com isso. Às vezes a gente tem uma inclinação a lidar com um aluno que não está muito bem na escola, que está desinteressado e tal, como ele não quer nada, ele não quer saber de nada. Às vezes é isso também, mas não é só isso. Às vezes tem uma questão aí. Né? Que tem que ser averiguada e tem que ser pesquisada. Avaliada, tem que ser pesquisada, investigada. Né? Existem 1000 razões para um aluno não estar tendo uma boa implicação na escola. Agora a moda é o tal do TDA, TDAH, tem um monte de TD agora, né? Pois é. Disfunção mesmo de concentração, alguma coisa assim. Tem uma série que antigamente não se falava disso. Mas existem várias possibilidades, né? Eu não gosto nem muito das nomenclaturas, mas assim, tem muitas possibilidades, né? Você pode estar emocionalmente afetado, pode estar com uma carga pesada em cima, a adolescência, especialmente a adolescência, e é muito interessante, é muito comum, não é incomum a gente presenciar a seguinte situação. Às vezes o aluno lá no Fundamental 1, né, que hoje é uma confusão, né, ele vai muito bem, aí quando passa para o 2, que é o antigo ginásio, né, as notas começam a cair, o aluno começa a se desinteressar, né, porque ele tem, num determinado período, ele tem uma atenção toda para ele tem uma única professora, e aí de repente tudo muda, ele começa a ter entra e sai de professores na sala de aula, um monte de matéria. É muito comum a gente ver uma queda no rendimento do aluno nesse período. A gente não vai aqui justificar, dizer que é só por causa dessa mudança, não se trata disso, mas é uma coisa para a gente pensar. Né? E aí esbarra com uma outra questão também, além dessa mudança concreta, essa mudança evidente, também tem uma mudança na própria criança que está deixando de ser tão criança, está passando por uma fase de transição, está entrando na adolescência, e aí dramas que não existiam começam a existir. Né? Coloca um chifre na cabeça de cavalo, né? Aquela velha máxima, né? Que a gente esquece da nossa adolescência, porque assim, a gente, quando vê um adolescente, quando a gente escuta um drama de um adolescente, a gente tende a banalizar esse problema, a tratar esse problema como uma coisa que não tem importância nenhuma. Mas a gente sabe que quando a gente foi adolescente, que quando a gente começou a entrar na adolescência, de quando a gente viveu essa época, a gente vivia dramas homéricos. Verdade. E sofria, porque a gente sofre. Tudo era o fim do mundo. O sofrimento pode ser efêmero, mas dói. Ele pode ser pontual, ele pode ser em relação a coisas que amanhã já não tem mais a menor importância. Mas naquele momento que está sendo vivido, está sendo vivido com uma carga dramática muito forte. Verdade. E às vezes a gente trata isso como bobagem, mas não é bobagem. E é inevitável a gente pensar que isso também pode interferir no empenho do aluno, né? Porque a gente, assim, às vezes a gente também tem uma tendência a tratar a criança e o adolescente como se o único universo desse sujeito fosse a escola. É a única coisa importante da vida dele. É verdade. Geralmente os pais, eles trilham esse caminho assim, né? A escola, então você tem que se dar bem na escola e dane-se o resto. O resto não existe, mas existe. Né? Existem os dramas afetivos, né? As primeiras paixões que são avassaladoras e fazem altos estragos. Existem os dramas familiares que a gente esquece que isso também atinge, isso também atravessa, esbarra na criança. A mudança do corpo também, a mudança do corpo, né? Essa relação com a imagem, que o ser humano, por natureza, já tem uma questão, né, com o seu corpo, com a sua identidade, com reconhecer a si mesmo, né? Quantas vezes a gente fala, putz, eu não estou me reconhecendo aí,
né? Então a gente imagina isso no adolescente que está passando por uma série de transições. Mas assim, eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo um discurso, né, para justificar ou para minimizar a questão da escola. A questão da escola é muito importante. Ela determina uma série de questões na vida do sujeito, num porvir, né? Enfim, a gente não vai abrir mão disso, deixar isso de lado. Mas talvez a gente possa não tratar isso como sendo a única coisa importante. Mas a gente precisa também dar importância a esse período de férias para as crianças e para as adolescentes também, porque é um período que você tem a possibilidade de curtir, de se divertir, de espairecer um pouco a cabeça. Descansar um pouco. Antes da gente começar o programa, o que eu falei para você? Eu vou tirar 15 dias de férias. Verdade. Preciso de férias, eu preciso relaxar. Vou viajar, vou sair da cidade, porque é uma maneira de você desligar, né? Desligar. Eu não quero pensar em nada, eu quero curtir, quero ficar à toa com o pé para cima, né? Por que o adolescente também não pode passar por isso, não pode viver isso? Né? Não, porque a gente trabalha, então a responsabilidade é maior. Mas para aquela criança, para aquele adolescente, aquilo ali é a carga que ele carrega. Nós carregamos outras cargas. A gente carrega a carga que a gente pode carregar. Verdade. Não é verdade? Para o adolescente, para a criança, é o estudo. É a obrigação, é a pressão, a ponto de uma pessoa ter uma crise, ser internada, né? A gente ouve relatos de crianças e de adolescentes que passam mal, que inclusive se dão mal nas provas porque ficam muito nervosos, muito tensos. Aí dá o tal do branco e tal, né? Então, assim, é justo, é legítimo. Se a gente entende que ali é uma carga, se a gente tiver essa generosidade, né, de poder olhar para o outro e falar, não, mas para mim, eu olhando assim, eu falo, ai, que saudade da época que eu só estudava. Mas hoje é uma outra realidade, a gente vive uma outra realidade. Mas quando a gente era criança e quando a gente era adolescente, isso pesava. Isso tinha o seu peso. Então, talvez seja interessante sim ter aquele tempinho ali para poder curtir, ir pro shopping, ir bater perna, ir pra piscina, né, ficar com os amigos. É o que você estava falando, né? Se nós que somos adultos precisamos desse tempo, senão a gente pira, né? Se você trabalha, eu já trabalhei anos a fio sem férias e eu sei o que é isso, né? A carga é muito pesada, chega uma hora que você começa realmente a pifar, literalmente pifar. E vamos combinar que a molecada hoje, assim, estuda inglês, faz muita coisa. Faz muita coisa. Aí faz alguma atividade física, aí faz o curso de informática. Assim, se a gente for ficar nomeando aqui, a gente vai até amanhã. E eu acredito que isso seja também um outro problema. As crianças hoje em dia, muito cedo, muito pequenas ainda, elas têm assim uma agenda mais lotada que a minha, né? Justamente porque aí a mãe quer que faça balé, mas aí o filho quer fazer natação, então vai fazer balé e a natação, aí já tem que fazer o curso de inglês. Agora o curso de inglês já começa com 4, 5 anos. Na minha época você tinha que ter 10 anos para fazer um curso de inglês, né? Aí agora tem o francês, aí tem o espanhol, agora inventaram o mandarim, né? Tem uma escola até anglo-americano o nome da escola, que entrou agora na disciplina o mandarim. Eu fiquei apavorada quando eu vi o comercial da menina, uma menina de 9 anos, da idade da minha filha, mostrando, a gente estuda mandarim, não sei o que. Eu falei, gente, inglês, espanhol, francês e mais o mandarim e mais as matérias já regulares da escola, né? Então, quer dizer, eu acho que esse desenvolvimento está acumulando muita coisa e de repente você acha que isso pode estar trazendo problema para a criança? Olha, nada contra o conhecimento, né? A gente até sabe de escolas que são bilíngues, trilíngues, que isso está na formação da criança. Para uma criança, por exemplo, é muito mais fácil aprender um idioma do que você ir aprender um idioma adulto. Então, se isso já está na formação da criança, quer dizer, aquilo ali passa a fazer parte dela. Agora, existem os excessos, né? Existem os excessos e também, e talvez até tenha a ver também com a vida corrida dos pais, né? O pai, a mãe. Que é ocupar o filho para não... porque eles têm a vida muito ocupada e não tem como ser diferente,
né? E procuram proporcionar ao filho alguma possibilidade dele não estar ocioso, dele estar podendo estar fazendo algumas atividades, estar com a vida intensa e tal. Mas às vezes tem um excesso. Dá uma estafa, inclusive. É bom, assim, para o adulto também, não é? A gente, assim, se a gente pode ter durante o dia, a gente tem o nosso momentinho de ócio, né? Um happy hourzinho. O nosso momentinho à toa. É aquele chopinho que você vai tomar com uma amiga, ou é aquela passadinha que você vai dar na casa de alguém para trocar uma ideia, bater um papinho, né? Para justamente você dar uma relaxada, né? Ou sei lá, você vai fazer sua caminhada, tem aquele momento que é dedicado a você. Para dar aquela desligada. Para dar uma desligada. Então, assim, por que com a criança e com o adolescente não pode ser assim também? Então, assim, concluindo, você acha que o mais saudável seria realmente os pais aí que estão nos assistindo, deixe o seu filho curtir as férias, né? Pegar um sol, ir pra piscina, ir pra cachoeira, ir pra praia, ir pra casa da avó, enfim, dar uma desligada realmente, tá mais saudável. Respeitando cada situação, cada história, né? Cada momento, né? Às vezes é preciso dar uma dura, às vezes, enfim, a gente aqui não tá atacando isso. Mas não precisa chegar a um extremo, né? Não, e se seu filho é um bom aluno, tá correndo tudo bem, tá tudo tranquilo, esse excesso de cobrança, esse excesso de pressão, não sei até que ponto é positivo. Isso pode ser prejudicial. Então, acho que não custa a gente pensar, a gente avaliar, a gente pode impor limites, mas a gente também pode ceder um pouquinho, né? Abrir um pouquinho, deixar o filho da gente curtir um pouquinho a vida também, porque curtir a vida é muito bom para qualquer um. Passa rápido também, pois né? Tá passando tudo muito rápido. É verdade. Então tá aí, ó, fica a dica da doutora Eveline para vocês. Deixa aí o filho curtir, o filho e a filha, né? Curtir aí o clube, curtir o shopping, o cinema, o namorado, né? Fazer uma viagem, dar uma desligadinha e até tomar um fôlego pro início do ano letivo, ele começar a ir com o pé direito, começar com força total. Força total. Né? Com as turbinas aquecidíssimas. A gente precisa, né? Eles também precisam. É verdade. Eveline, eu queria te agradecer mais uma vez, tá? Um papo super gostoso. Dava também aí um monte de programa, né? Pois é. É muita coisa pra gente falar. Mas a gente vai procurar depois um outro tema interessante, como sempre. E eu vou trazer a doutora Eveline aqui, já está convidadíssima. E eu volto. Obrigada, querida. Tá bom? Beijo. Gente, Super Mais vai ficando por aqui. Um super beijo para vocês e até a próxima.